Primeiro tema do dia, o primeiro assunto, né? Provavelmente o assunto da semana e dos próximos dias. A Câmara deve votar hoje o decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. A sessão plenária foi convocada para as 19 horas, daqui a pouquinho. A relatora, a deputada Laura Carneiro, do MDB do Rio, já adiantou ser favorável à proposta por considerá-la a única saída. É necessário que haja presença, de no mínimo 257 dos 513 deputados para que o decreto seja aprovado. Basta aí uma maioria simples. Pela manhã, o presidente Temer se reuniu com o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Os dois órgãos aprovaram a intervenção. Pela lei, ambos deveriam ser consultados, mas a decisão deles não teria o poder de barrar a medida. É importante a gente falar disso aqui. E na saída, viu, Andreasa, eu começo esse tema com você. O ministro da Defesa, o Raul Jungmann, disse que as operações de intervenção federal no Rio vão precisar de mandados de busca e apreensão coletivos. O que você achou dessa medida, enfim, dessa reunião e dos últimos acontecimentos envolvendo essa intervenção federal? Andreasa, vai lá. Pela ordem, desfazer um mito segundo o qual o presidente teria de consultar esses conselhos da República de Defesa Nacional antes de determinar o decreto. Não é verdade, tá? A intervenção federal está na Constituição, cabe exclusivamente ao presidente. Ele faz e pronto. Só quem pode derrubar é o Congresso. Portanto, essa votação que aparentemente terá lugar hoje ou amanhã, mas provavelmente hoje, só ali, só no Congresso, o decreto do presidente pode cair. Então, o conselho, dane-se o conselho, esses conselhos não têm nenhuma importância, eles são consultivos. Então, essa reunião hoje, poderia ter lá o pessoal batendo o pezinho, os petistas que se abstiveram, vejam, não votaram contra, se abstiveram. Poderiam ter votado contra, feito o escarcéu e não daria em nada. Dito isso, passamos a isso que defende o ministro Raul Jungmann, mandados coletivos, de busca e apreensão. Vamos ser bastante claro, antes de discutir se isso é bom ou não, do que se trata, Estão falando por linhas tortas, nas entrelinhas, estão falando objetivamente das favelas. Tá? A própria explicação dele deixa isso claro, mas ele não diz. Por quê? Dá ordem de prisão de busca e apreensão numa casa, numa favela no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, e o bandido que está ali foge e vai para outra. E você fica com esse acesso restrito. Então, agora, segundo essa proposição, que tem que ser aprovado pelo Tribunal Federal aqui no Rio, é a justiça aqui do estado do Rio, justiça estadual, não é federal, aliás, o direito a fazer essa busca e apreensão de maneira ampla, com abrangência, por exemplo, de uma favela inteira. A favela da Rocinha, por exemplo. Aí entramos na questão do mérito. É controverso, tá? Se nós consideramos que a intervenção federal é importante para a segurança pública de um estado que se encontra sob a regra da barbárie, é o caso do Rio de Janeiro, precisamos discutir se essa intervenção autoriza licenças, ainda que autorizadas judicialmente, desta magnitude. Que significa, olha, nesta rua aqui, vamos descer a favela, nesta rua aqui, as forças de segurança, não necessariamente o Exército, é a polícia que está à frente ainda. O Exército, para deixar bem claro, ainda é uma força auxiliar nesse conjunto de operações. O Exército não terá papel de polícia. Mas vamos lá, a polícia tem direito a entrar em qualquer domicílio nessa rua, por força da lei. Até uma questão para o nosso ouvinte interagir aqui no chat. Acham isso razoável? Não é uma violação do direito individual, do direito à privacidade? São várias questões que a gente precisa discutir aqui no programa. O que você acha, Madu? Você acha que é uma violação também? Não, o Andreasa colocou muito bem a questão, é extremamente complexo, porque eu não tenho dúvida nenhuma, que aqueles nossos amigos que nos acompanham aí e tal, eles são absolutamente a favor, de você ter mandatos coletivos para entrar na Rocinha, no Borel, nas periferias, nas comunidades periféricas de São Paulo. Agora, pergunta se esse mandato foi expedido para entrar no apartamento dele de Ipanema, ou de Copacabana, do Leblon, de São Conrado, E se a polícia bater lá com o mandado dizendo, vou entrar, tem o mandado.
né? Aí acho que as pessoas vão começar a querer pensar um pouco melhor. É extremamente complexo esse assunto, porque vivemos no Rio de Janeiro, e olha que o Rio de Janeiro é a 5ª cidade mais violenta do Brasil. Existem 4 outras na frente. Inclusive, Fortaleza, a capital do Ceará, é mais violenta que o Rio de Janeiro. Ao fazer esse tipo de intervenção, você está atravessando o samba, né, da democracia, né? Você está suspendendo alguns dos direitos individuais inerentes a um regime democrático de direito. Agora, por quê? Porque existe uma excepcionalidade. É um clima de violência, um clima de insegurança que assim nos obriga. Agora, é aquela história. Aí você vai pedir, é razoável pedir esses mandatos coletivos, né, de busca e apreensão? Bom, é razoável, mas tem que valer para todos, né? Porque todo mundo sabe, né? Quem lê aquele livro do Caco Barcelos, né, que tem as famosas esticas. Os traficantes, né, eles fazem as esticas, ou seja, eles arrumam apartamentos, por exemplo, na Zona Sul, para fazer comércio de droga, né, livre da polícia, por exemplo. Isso é comum. Então, vão fazer mandatos para dar busca e apreensão também nesses imóveis. Aí as pessoas desses prédios vão ficar satisfeitas. Não, aqui não é favela. Então, é para as pessoas terem noção, né, do momento complicado que se vive no Brasil. E a gente chegou aí por uma culpa coletiva nossa, né, pela nossa falta de atenção, pelo nosso descaso, pela nossa irresponsabilidade, pela nossa leniência, né, pela nossa tolerância excessiva com as coisas. Eu acho que eu passei esse fim de semana inteiro discutindo essa intervenção, né? Todas as pessoas preocupadas. E é uma cartada decisiva, porque se ela não funcionar no Rio de Janeiro, ela vai ser uma desmoralização completa das Forças Armadas, uma desmoralização do Estado brasileiro, vai ser uma derrota frente ao crime, assim, gravíssima. É uma questão muito polêmica mesmo. O Andreasa, só um minuto, vamos ver o que a Vera pensa a respeito, né, Vera? Vera, tá chegou, bem-vinda, Vera. Oi, Vera. Um caos danado aqui esse trânsito. Rapidinho, você viu como ela chegou? Deixa ela respirar. Não, ela já respirou aqui. Vera, então, essa questão é muito polêmica. Você acha que é uma violação dos direitos? Isso que o próprio Jungmann falou logo na saída da reunião, né? Que agora os mandados de busca e apreensão serão coletivos. E claro que precisa ainda ser aprovado, mas enfim, o que você acha dessa medida para a gente avançar depois na questão envolvendo a reforma? Boa tarde para você, Patrick, para todo mundo que nos assiste e nos ouve, aos nossos companheiros lá do Rio. Começar pedindo desculpas pelo atraso, eu sou sempre pontual, detesto me atrasar, mas hoje meia dúzia de professores acharam por bem emendar o carnaval aqui na Avenida Paulista e pararam a Paulista, então eu tive dificuldade para chegar aqui. Essa questão dos mandados coletivos não é inédita, Patrick, ela já foi usada mesmo antes da intervenção federal, portanto ela não é uma decorrência natural da intervenção, ela é uma medida adicional, ela já foi usada em momentos em que não havia intervenção, quando você precisa fazer uma busca, por exemplo, numa rua inteira ou numa favela ou em mais de um imóvel, você não tem certeza de onde está escondido, por exemplo, um traficante, então você faz um mandado que te permite fazer uma busca num perímetro um pouco maior. Isso é considerado uma medida importante para esse choque inicial que o interventor e o governo querem dar lá no Rio para que surta um efeito visível a intervenção. Ela ainda nem começou efetivamente, mas já tem uma redução, por exemplo, no número de tiroteios. Existe uma média, eu estava ouvindo, de 17 a 19 por dia, e hoje, por enquanto, foram registrados 3. Você vê a miséria brasileira, em que você considera 3 tiroteios numa cidade algo melhor, você considera uma boa notícia. Não é consequência da intervenção, a intervenção não tem nada com isso, mas é, por assim dizer, um resultado psicológico do início da intervenção. Tem muitos questionamentos, é um regime de exceção que se vive no Rio, porque não é a regra,
portanto, não de exceção de democrática nem nada, é tudo previsto na Constituição, mas é uma excepcionalidade. A gente vai ter de analisar dia a dia, sentir o pulso do resultado dessa intervenção. Tem muitos questionamentos de ordem jurídica, prática, administrativa, do dia a dia das pessoas. A gente vai ter de sentir, né, o pulso na prática. A gente depois discute o Ministério, aí eu já sou um pouco mais cética, mas... A segurança, né? Mas nesses primeiros momentos da intervenção, não dá para a gente tirar nenhuma conclusão definitiva. Quanto aos mandados coletivos, é isso, não é o desejável, não é o que se espera ali em termos de transparência, mas não é inédito, já foi usado em outras situações igualmente complexas no próprio Rio de Janeiro. Andreasa, você chamou, né? Ô, Patrick, porque é claro que nós estamos falando desses mandados coletivos, eles dependem do aval da justiça, né? Aqui no Rio de Janeiro, para que possam ser aplicados. E, de fato, não são novidade. Eu, inclusive, devo dizer o seguinte, pessoalmente, pensando no mundo ideal, já que existe a intervenção federal, e a intervenção federal existe porque o Rio de Janeiro se encontra num estado em que, desde pelo menos eu existo, jamais se viu. Se faz a intervenção federal, é claro que, de acordo com a lei, e esses mandatos coletivos fazem parte do arcabouço legal, é preciso arriscar. Num mundo ideal, portanto, uma coisa bem-vinda, considerando, e ninguém falou sobre isso diretamente, nenhum ministro, Jungmann não falou, o presidente não falou, mas esses mandados visam acesso à favela. As favelas, né? O complexo de uma favela. É politicamente correto dizer isso, mas não se está buscando isso para a Avenida Atlântica, nem para Vieira Soto. São para as favelas, ponto final. E aí a gente entra numa questão, e aí, daí porque eu coloquei em debate essa questão, acho importante, nós vamos entrar na velho discurso vitimista, que já está em curso pelos opositores da intervenção federal, de que isso é um ataque aos pobres, aos favelados, etc. e tal. E por isso mesmo, quem está à frente, e eu quero fazer um elogio de partida ao interventor, ao general Braga, porque o fato de ele ter ficado em Brasília nesses primeiros dias, ao contrário das críticas de que ele não está no Rio, está em Brasília, é sinal de seriedade. Ele me parece estar estudando o problema do Rio de Janeiro. Os dois problemas do Rio de Janeiro graves, grosso modo falando. A composição específica dos principais complexos, das principais favelas do Rio de Janeiro não são iguais, muito pelo contrário, são diferentes, cada um dos quais é comandado por facções, eventualmente milícias diferentes, muitos dos quais brigando entre si pelo controle disso. Então é preciso mapear as mais importantes comunidades, as mais importantes favelas e a natureza da atuação em cada uma delas. Essa é uma frente ao qual me parece na qual ele já está trabalhando. E a segunda, muito importante também, é o ataque aos vícios, à corrupção nas corporações. Ele tem poder para isso, de entrar e mexer nas lideranças, nos comandos das polícias e dos batalhões. Porque nos batalhões está o principal problema, no comando de alguns batalhões de polícia militar. Esse é o grande desafio do Rio, e esses mandados são duros. A gente sofre com isso, com a perspectiva de uma espécie de exceção, mas talvez sejam necessários, desde que sejam respeitados os direitos das pessoas. Alguma coisa aí, Madu? Vamos avançar na... É isso mesmo. É o que a Mirada falou. É duro, mas vai fazer o quê? Não existe alternativa no momento. Vamos em frente. Gente, embora claro, é urgente, né? A intervenção federal no Rio atrapalha a votação da mais importante proposta aí do governo Temer, que é a reforma da Previdência, né, Vera? Isso porque nenhuma emenda à Constituição pode ser aprovada durante a presença, né, da União em qualquer estado, né? Enfim, um ente federativo. Vera, duas coisas. Primeiro, pelo que você apurou, você acha que a Câmara tem o quórum para votar esse decreto hoje? E a segunda, se aprovada essa intervenção, o governo praticamente descarta a votação da reforma? O que você pode falar sobre isso? Eu acho que deve ser aprovado o decreto. Não é possível que o governo tome uma medida desta monta e não consiga reunir as suas metade mais tropas para votá-la. Então eu acho que sim, vai ser aprovada. Quanto à reforma da Previdência, eu não consigo entender nem mesmo a lógica do presidente insistir nesse discurso de que vai suspender a intervenção para votar a reforma da Previdência quando tiver número. Primeiro, porque ele desafia a Constituição dessa maneira. Ele
que é um constitucionalista, se coloca contra a Constituição ao propor uma espécie de gato e de drible na Constituição. Então é ruim por isso, e é ruim porque vai evidenciar de uma maneira bem mais gráfica o fato inconteste de que eles não têm o número para votar a reforma da Previdência. Se ele diz, a gente vai suspender quando tiver um número e nunca chegará esse dia, vai ficar evidente que não houve o tal do número, que o governo desistiu. Então era mais racional, mais lógico e até uma saída mais honrosa você dizer, olha, nós vivemos um problema gravíssimo no Rio de Janeiro, resolvemos fazer essa intervenção, já vínhamos amadurecendo essa ideia há algum tempo, não tínhamos de fato o número para votar a reforma da Previdência, então tem uma emergência mais grave que se impõe e agora vamos deixar tudo pronto, a proposta fechada, uma proposta redonda para que o próximo governo, com responsabilidade, discuta com a sociedade e faça a reforma da Previdência que tem de ser feita. Era um discurso mais honroso, mais lógico e mais realista, mas não, o presidente fica insistindo nessa pataquada de que assim que tiver o número vai suspender a intervenção, vai falar assim, olha, bandidos, espera um minuto, a gente vai ali votar a reforma da Previdência e já volta, que é totalmente irreal, para não dizer surrealista. Então, esquece a reforma da Previdência. Eu acho que é um assunto que a gente pode banir da nossa pauta daqui para frente, fazer uma intervenção aqui no 3 em 1 para que não se fale mais, porque não vai ser votado. Fala, Andreasa. E é o seguinte, e mais, né? O presidente disse que combinou com o governador do Rio de Janeiro, né? O ex-governador em atividade Pezão, que em função da reforma da Previdência, caso suspendesse a intervenção para votá-la, né, para que a discussão avançasse na Câmara, ele teria um acordo com o governador, com o Pezão, para que mantivesse a estrutura da intervenção, mantivesse o interventor e as mudanças feitas por este em andamento. Olha que barbaridade, né? E o presidente declarou isso, né? Está empoderado o presidente Temer. Objetivamente sobre a reforma, é o que a Vera disse, não acontecerá. E tudo bem, vamos dizer ingenuamente que no cálculo da decretação dessa intervenção, o governo federal, o presidente Temer, não tenha pensado que com isso encontrava uma medida de potencial popular para enterrar aquela impopular e improvável. Vamos dizer que ele não tenha pensado assim. Mas, de fato, é isso, né, Temer? Então, você já encontrou as condições políticas para enterrar a sua derrota, né, para que a derrota não se consumasse com uma possibilidade virtuosa. As pessoas aqui no Rio de Janeiro, e aí tem o desespero, né? A esquerda está enlouquecida, não sabe como se colocar diante disso, uma certa direita também não sabe como se colocar diante da intervenção, porque aqui no Rio de Janeiro as pessoas estão favoráveis, amplamente favoráveis à intervenção, ainda que ela não tenha começado de fato, apenas legalmente, né, esperando a chancela do Congresso. Então, Temer, aproveita o capital possível nesse momento, que é político, e o fato de você ter podido se livrar dessa reforma, que seria muito boa para o Brasil, mas que o seu governo e a Câmara e o senhor Rodrigo Maia também não foram capazes de fazer avançar. Fala, Madu. A questão, Andreasa, não é que a reforma seria muito boa para o Brasil, é muito mais do que isso, é uma necessidade, né? É um imperativo, essa que é a questão. Isso que eu naquela minha primeira intervenção, né, sobre a crise aqui no Rio de Janeiro, eu falo ao ponto que nós chegamos, quer dizer, você tem um problema estrutural, que é a questão da Previdência, né, que é uma catástrofe com dia e hora marcada, anunciada. Ao mesmo tempo você tem esse nosso labirinto na violência do Rio de Janeiro, quer dizer, na violência do Brasil, mas o Rio de Janeiro é a caixa de ressonância, né, aquele lugar onde a repercussão é maior, e você é obrigado, tem que fazer essa intervenção, mas o que eu acho, assim, o mais melancólico disso tudo, o mais lamentável, é as pessoas, o executivo, o Michel Temer e outros quererem tirar dividendos políticos, né, dessas atitudes, desses atos que eles estão tomando por vontade. Veja bem, veja se reforma da Previdência, como tem que ser feita, ou veja se a intervenção na segurança do Rio de Janeiro, isso é agenda de algum governo? Isso é agenda de governo?
Se você está fazendo, você tem que fazer, porque não existe outra alternativa. E os caras ainda ficam tentando tirar proveito político disso, como se isso fosse uma obra genial, né? Uma sacada. Não tem alternativa, né? Isso é que é lamentável para ver como a mesquinharia e a pequenez, né, dos que nos governam. Aliás, o Temer, né, Vera, discutiu a intervenção militar com os marqueteiros ontem lá no Rio de Janeiro, né? Intervenção, federal lá no Rio, enfim, acho que ele quer capitalizar politicamente tudo isso, como o próprio Andreasa e o Madureira já disseram. E diz que ele não estava planejando nada. Ele está tentando dar uma roupagem política para isso, um discurso político, dizer que a segurança é uma preocupação precípua do seu governo, que ele fez isso já com método, que fez isso pensando, mas a verdade é que a gente vai indo no val improviso, Patrick, porque o decreto saiu ali em cima do laço, foi sendo moldado à necessidade, o escopo da intervenção foi sendo moldado ao longo das horas, não se sabia de pronto, foi na hora que saiu o decreto que ficou ali moldado como seria. A questão toda de não intervir nas outras áreas do governo foi quase uma votação ali para se decidir. Alguns defendiam que sim, outros defendiam que não. Então, é uma bandeira meio improvisada, não é algo que tenha método, daí porque ele chamar os marqueteiros depois do negócio já decretado para tentar dar algum sentido de comunicação, alguma cara para esse negócio que foi ali pescado no ar como uma saída para o governo. E sim, era uma necessidade efetiva. Eu não nego que eles tenham tido no horizonte a questão do Rio de Janeiro. É óbvio que sim, juntou-se só uma coisa a outra. O Andreasa falou agora há pouco, e eu acho que a gente pode se aprofundar nisso, em como a esquerda e a oposição ao Temer ficou barata tonta diante do que houve lá, né? Você vê discursos sem pé nem cabeça. Por exemplo, do Alessandro Molon, que é um deputado do Rio de Janeiro, que não sabe como se opor a algo que os fluminenses consideram essencial, consideram importante, e aí faz esse discurso da conveniência política do governo. Mas você veja que loucura, Patrick. Para isso, ele tem que praticamente lamentar a não votação da reforma da Previdência, contra a qual ele clamava até a véspera. Então ele vivia papagaiando, como a gente fala isso? Papagaiando, que era contra a reforma da Previdência vai tirar direitos aí agora. Você veja que o governo desistiu de fazer a reforma da Previdência. Oi, amigo, então você devia ser a favor, não é isso? Você era contra a reforma da Previdência até ontem. Mesma coisa os deputados e senadores líderes do PT que foram à reunião em que foi discutida a questão da intervenção. Saíram de lá, eles na hora de votar se abstiveram, ficaram ali acoelhados, como diria o Andreasa. Mas na saída, o governo não explicou direito, Não tem coragem de se opor, porque sabem que pode virar uma coisa popular, como o PT escaldado ali do que fez no Plano Real, fica em cima do muro e na moita, mas também não toma uma posição que seria ali, então se é importante, vamos ali apoiar, exigindo certas garantias, não tem nenhuma formulação no que eles se opõem ao negócio. Uma coisa é, por exemplo, o jornal Estado de São Paulo, que fez um editorial consistente se opondo à intervenção, dizendo as razões pelas quais o fazia, justamente porque atrasaria a reforma da Previdência que o jornal estava apoiando. Isso é uma oposição com princípio, meio e fim. Outra coisa são outros juristas que acham que o governo burlou o dispositivo ao não fazer uma intervenção total. Isso é uma coisa que você reconhece mérito na oposição que se faz. Outra é essa oposição covarde e biruta de aeroporto que fazem deputados e senadores dos partidos de esquerda. Uma coisa aí, Andreasa. Pessoal, Patrick, eu queria assim, porque eu discordo um pouco do Madu, ele fala, ao dizer que isso que o governo federal fez era uma obviedade, né? Algo incontornável. Não. O normal, e todos os governos têm feito isso desde então, e eu não estou elogiando a intervenção porque não é possível elogiá-la ainda na prática, tá? Mas o fato é que todos os governos, inclusive os do PT, que foram os que menos se preocuparam com a segurança pública, menos do que ele, só o Fernando Henrique Cardoso, que aliás tem profundo desprezo pela ideia de força armada, todos eles
cultivaram o discurso de que a responsabilidade por um estado como esse, de calamidade do Rio de Janeiro, era dos governos estaduais. Então, ao decretar a intervenção federal, e aí nós precisamos ver se ela vai ser efetiva, se vai ter resultados, mas ao fazer essa decretação, o governo é corajoso. E a palavra é exatamente essa, porque o governo bota o seu, desculpe o termo, na reta. Não é outra coisa, porque ainda que possa haver dividendos políticos lá na frente, e se a coisa avançar relativamente bem, ainda que no futuro não tragam reformas estruturais, mas se houver nos próximos meses uma percepção de melhora de parte da população, o governo terá sido bem sucedido ainda que politicamente nesse ato corajoso. Se a coisa não der certo, se chafurdar na lama, se as Forças Armadas forem ridicularizadas, o ônus político também é do governo Temer. Mas não dá para dizer que esse decreto, que é um decreto excepcional, pela primeira vez feito, com tudo que ele traz, seja uma coisa normal, não. É uma coisa de puxando o coelho da cartola. É um gesto de coragem. Nem todo gesto de coragem é virtuoso, mas você pode tratar isso como uma coisa banal. É um movimento muito sério que tem implicações políticas tão grandes que, para além da esquerda em si, né, para além, por exemplo, desses exemplos que a Vera disse, os petistas não sabem como lidar com algo que é querido pela população. A população do Rio, eu vejo isso claramente, está apoiando incrivelmente, favoravelmente essa intervenção. A direita também está perdida. O Jair Bolsonaro não sabe como lidar com a intervenção federal até agora. Ainda não conseguiu encaixar o discurso, porque a bandeira da segurança pública, em termos nacionais, estava em sua mão, sozinho. Ninguém tomava essa bandeira, inclusive com prioridade. Ao decretar a intervenção federal, o presidente Temer chama a prioridade para si. A prioridade da segurança pública também é dele. Impõe um degrau a mais em âmbito nacional para o debate de segurança pública. É politicamente um gesto muito corajoso. Eu acho, eu respeito seu ponto de vista, mas eu discordo, porque se fosse realmente um ato efetivo de coragem e de política sensata, por que então você não fez uma intervenção em Fortaleza, por exemplo, que é muito mais violento que o Rio de Janeiro, proporcionalmente, os índices são muito maiores, né? Por que você não estabelece, junto com o Ministério da Defesa, o ministro Raul Jungmann, uma política efetiva, nacional, né, de combate ao crime, como foi feita já, aliás, várias vezes, e não deu porcaria nenhuma, né? Infelizmente, Andreas, eu não consigo ver mais do que, não consigo ver esse ato de coragem. Eu vejo muito mais um ato de marquetagem. Fala, Andreas. Você vê o seguinte, pode ser ato de marquetagem, mas também atos de marquetagem podem depender de coragem. Eu não estou dizendo que a intervenção é boa e que o fato dela ser feita no Rio não significa, eu mesmo tenho falado sobre isso, como significa, sobretudo, uma intenção política. Poderia ser no Ceará e teria menos efeito político. Nós estamos de acordo sobre isso, mas o fato de o governo ter feito isso intervém, para usar a palavra da moda, violentamente, poderosamente no tabuleiro político disposto aí. E nós não podemos desqualificar o tabuleiro político em 2018, um ano eleitoral. É sobre isso, basicamente, que eu estou dizendo, uma vez que a gente não conhece ainda completamente a extensão dessa intervenção, como ela se dará na prática, nem os seus efeitos, uma vez que ela não começou ainda. Vera, aliás, dentro disso que o Andreasa e o Madu estão falando, como é que você acha que isso pode abrir, de fato, por exemplo, um precedente, outros estados também pedirem, no caso, citamos Fortaleza, mas tem Pernambuco também com índices altíssimos, como é que você vê essa questão? Eu acho isso perigoso, porque não deve se banalizar um instituto que é uma excepcionalidade extrema da Constituição, para casos realmente muito graves, e aí eu discordo um pouquinho do Madureira. Proporcionalmente no índice de violência per capita, outros estados podem ser mais violentos que o Rio de Janeiro. Porém, no Rio de Janeiro o crime irradia de lá para outros lugares. As facções que dominam as favelas do Rio e aí eu concordo com o ministro Raul Jungmann, porque você tem várias e várias comunidades, e aí eu estou usando comunidades não no eufemismo para favela, mas comunidades no sentido de conjunto de pessoas vivendo sob um regime de exceção, com horários, com rotinas, com aula, com tudo determinado pelo tráfico.
Isso, nesta extensão que existe no Rio de Janeiro, não se tem em outros lugares do Brasil. Você tem o crime nos outros lugares muito mais restrito aos presídios, a facções que estão dentro dos presídios e cometem crimes fora, mas uma coisa não tão disseminada no dia a dia da cidade como é no Rio de Janeiro e com o poder de se espraiar para outros lugares, porque do Rio de Janeiro se dá ordem para esses outros lugares do Brasil. Então, eu acho que, do ponto de vista estratégico, faz sentido que a intervenção, uma coisa excepcional e em caráter que não deve se disseminar, seja assim no Rio de Janeiro. Eu acho que faz sentido político, faz sentido estratégico e faz sentido do ponto de vista da segurança pública realmente. Legal, e essa da criação do Ministério... Amador, acho que está tentando dizer alguma coisa. Você chamou, Amador? Sim, a Vera, você tem razão. Mas em parte, se você permite discordar, assim, por que o governo, junto então com essa atitude extrema de intervenção e tudo mais, mas por que também você não tem uma política, como o Andreasa pisa e repisa aqui, mas é importantíssimo realmente, de controle e vigilância das nossas fronteiras, principalmente as fronteiras secas, né, onde entra uma quantidade enorme de armamento, de drogas, enfim... porque o meu grande receio dessa história toda é essa intervenção ser mais um enxugamento de gelo, você não chegar a lugar nenhum. Não é a primeira vez que a gente, que o governo federal entra de forma assentosa, intervindo no cotidiano das pessoas em função de uma situação de crise. Isso a gente viu no Rio Grande do Norte ano passado, e no fundo as coisas continuam a mesma coisa, e isso aumenta o descrédito da população nas autoridades, né? Eu não sei, eu não consigo ver por parte desse governo outra intenção que não puramente falta de agenda política. Eles estão enlouquecidos em busca de uma agenda política, né, que os salve de alguma forma nas eleições agora de 2018. Tomara que eu esteja enganado, mas enfim, é sempre bom ponderar, né, Vera? Claro, claro.